Olá pessoal, dando sequência na nossa aula 1, agora é a aula 1, claro, a parte 2, dando sequência nas classificações, nos tipos, do processo de soldagem, né? Vamos falar agora da tal da classificação, o método de soldagem TIG, que é o Tungsten Inert Gas, ou seja, né, o gás inerte, né, com tungstênio. Esse é uma classificação de soldagem muito bem-vindo, aplicado, claro, né? É moderno, observe, é o ferramental totalmente digitalizado, né? Uma alta tecnologia. Claro, né? O ferramental ele tem aí as suas funções, a funcionalidade. Claro, para operar esse tipo de equipamento, o técnico de soldagem, o mesmo receberá um curso, claro, né, de soldagem do método TIG, né, que é o tal do Tungsten, né, Inert Gas, né, o gás inerte, o tungstênio, né. Esse modo de soldagem, né, ele é geralmente manual, mas também pode ser, né, pode se encontrar também, né, pode estar empregado, né, nos modos tanto automático como semiautomático, devido aí, claro, né, ao ferramental, sendo usado para juntar, nesse caso, unir as juntas pela simples fusão dos materiais base envolvido, né, ou também com a adição de um consumível. Nesse caso, o processo ele é realizado pelo soldador, né, pelo técnico de solda, né, através das varetas com o tal do arame, proveniente de uma bobina. Ele vai ter um rolo desse arame, sendo ideal para soldar juntas com espessuras de mais ou menos aí, pessoal, de 0,2 a 0,8 milímetros, né, de espessuras. E os materiais a serem soldados com o tipo de solda TIG, né? Nós temos aí o aço inox, né? E os seus refratários, né? Tais como aí o alumínio, o aço e suas ligas, né? Até mesmo cobre, o níquel e as suas ligas também. E essa solda TIG, né? Ela é uma solda eficiente. Observem aí pelo fermental as diversas funções, né? Algumas funções cujo qual o mesmo ele possui, né? Até mesmo, né? A entrada do cabo e assim por diante, né? Ele terá aí a sua bobina, claro, né? É um fio nesse caso que tem a finalidade vai ser aquecido. Nesse caso, consequentemente, observem o ferramental, aqui um ferramental, onde mesmo ele está aterrado, ele está, nesse caso, né, é um massa, né? A pinça, consequentemente, possui aqui, nesse caso, né, o eletrodo, né? Por isso que, nesse caso, é o tungstênio, nesse caso, traduzindo para o português, o tungstênio, né, o eletrodo, é o eletrodo, um metal, um material em contato com a alta temperatura, consequentemente, neste caso, claro, né, ele vai unir aí as chapas, né, nesse caso, né, vai criar aí um cordão de solda, né. Temos aqui o gás de proteção, que tem a finalidade de proteger tanto o sistema, claro, quanto aí a pinça, consequentemente, e esse gás de proteção ele vai proteger em volta, né, nesse caso, onde está sendo feita aí a solda, né, nesse caso, né. Ah, temos aí, nesse caso, a vareta, nesse caso, o material, né, sendo adicionado, até mesmo para, nesse caso, o contato do eletrodo, a peça, né, sendo ligada ao massa, né, gera aí um campo eletromagnético. Essa peça, ela é alimentada, a ferramenta, ela é alimentada por uma corrente elétrica e, claro, aí vem aí a vareta, nesse caso, material que tem a finalidade de unir a chapa, gerando aí o cordão de solda, né? O tungstênio, ele serve como, nesse caso, um eletrodo, o positivo, né? Temos aí algumas fotos e imagens, né, do tipo de solda tipo TIG. Observem o detalhe, né? Ele tem uma qualidade, o acabamento, né, é muito mais bem executado. Observem nas imagens, observem o acabamento em círculo, né? Uma peça cilíndrica, e observem como fica aí nesse caso, né?
as camadas, né? Vamos dizer assim, a tal das escórias, né? Observem, consequentemente, elas ficam totalmente alinhadas, né? E bem unidas, né? Um outro método de solda é o tal do MIG e MAG. O MIG, a tradução dessa abreviatura, né? É o Metal Inert Gas, é o gás inerte metálico, nós chamamos de MIG. E o tal do MAG, que nesse caso é o gás ativo metálico, né? É um outro também método de classificação tipo de solda, né? O MIG-MAG, né? É por um arco elétrico, né? Um gás de proteção também vai proteger a região onde está sendo soldada. Ele trata-se de um processo de soldagem por um arco elétrico entre a peça e o consumível, em forma de arame também, semelhante ao MIG. O eletrodo não revestido, fornecido por um alimentador contínuo, realizando aí uma união de materiais metálicos, né, pelo aquecimento e, nesse caso, né, gerando a fusão das ligas, nesse caso, as chapas a serem unidas, né? O arco elétrico ele vai fundir, nesse caso, de forma contínua, o arame lá do MIG-MAG, que é alimentado a poça, né, de fusão. O metal de solda ele é protegido da atmosfera por um fluxo, nesse caso, uma geração de um gás do próprio equipamento. E a mistura, nesse caso, também, claro, né, de gases, né? A faixa da corrente elétrica para esse tipo de solda, o MIG-MAG, né, é mais ou menos de 50 a 600 ampere, com tensão aí mais ou menos de voltagem aí de 15 a 32 volts, né? E essa soldagem é para metais. Mas que tipo de metais? Os metais tais como também alumínio, aço inox, cobre, e a sua espessura é de mais ou menos 200 milímetros, né? Observem o nosso slide, nosso equipamento, né? Nós temos aí, claro, né? Observe aí a nossa a tocha, né? E nós temos aqui o gás de proteção. Temos aqui, nesse caso, o elemento, que nesse caso é o eletrodo. E, claro, teremos aí o material, né? O material cujo qual, né? Vai formar a fusão, né? Essa solda, como eu já tinha mencionado, né? Ela é para os metais, o alumínio, o aço inox, cobre até mesmo, né? Nesse caso, a liga de aço também. Ele é ideal. Temos aí a imagem da nossa ferramenta, o MIG-MAG, semelhante, nesse caso, a solda TIG, né? Observem as funções, né? Temos aí, nesse caso, o avanço do arame, a bobina, observem a imagem da esquerda, né? E a imagem da direita nós temos aí uma legenda, né? Temos aí o porta-fusível, né? O aparelho, ele tem a indicação de se está ligado ou não, consequentemente, né? Temos aí a seletora de temperatura, a chave seletora de voltagem também, consequentemente em 6 posições, a chave de liga e desliga também, e consequentemente, né, o tempo da solda a ser executado na união de duas chapas ou até mesmo, claro, né, de outro material. Temos aí o nosso, o nosso um diagrama, né, nesse caso do nosso aparelho, o MIG-MAG, né, como foi mencionado a bobina de arame, ela vai estar, nesse caso, alocada, né, na própria ferramenta. E temos aqui o tal do alimentador do arame. E lá no gatilho, onde tem a tal da tocha da soldagem, né, consequentemente, quando ela é, nesse caso, em contato com o material que está, nesse caso, ligado para uma massa, né, ele vai fazer, nesse caso, né, o eletrodo, né, ele vai aquecendo o material a ser soldado, a ser que tem a finalidade de unir as duas chapas, né? E observem algumas imagens de soldagem, né? Com o formato MIG-MAG, que é quase semelhante à solda TIG. Ele possui diversas vantagens, pessoal. Essas vantagens, claro, né? É o acabamento muito bem mais elaborado, liso, uniforme, vamos dizer assim. Observem, ele consegue chegar a cantos, né?
e os cantos não ficam com aquele material incrustado, né? Aquelas quantidades de solda, né? Então, observe que tanto na parte das extremidades, como também na parte linear, né, a espessura, né, do, do material, ela permanece a mesma, né? Vamos falar aí de algumas vantagens, né? Proporciona aí um trabalho relaxante, não há necessidade de remoção da escória, porque essa escória ela fica muito bem, nesse caso, né? Observem, ela fica muito bem uniforme, lisa, né? O tempo total de execução, né? Uma das vantagens desta solda, né? É cerca da metade do tempo se comparado ao eletrodo revestido. Uma outra vantagem é a alta velocidade de soldagem, menos distorção das peças, né? Não tem necessidade de ficar virando, né? Manipulando a peça, o baixo custo de produção. O processo pode ser automatizado também, como foi mencionado lá na TIG, tanto TIG como MIG e MAG, né? O processo pode ser automático, semiautomático, até mesmo manual. E claro, né? Uma das grandes vantagens é a solda de excelente qualidade. Um outro processo de soldagem, ou até mesmo como nós chamamos de classificação de soldagem, é o tal do oxigás ou oxacetileno, né? É a junção, a mistura de oxigênio com o gás, o acetileno, né? Observe aí a nossa imagem, nossa figura, né? Neste processo oxacetileno, né? É um dos mais antigos processos de soldagem ainda em operação. Neste caso, né, é um processo antigo de fusão, né? O seu custo ele é relativamente baixo e o equipamento ele pode ser portátil, ele é portátil, né? E este tipo de processo, o tal do oxiacetileno, ele acontece por meio de uma chama proveniente da queima de uma mistura de gases. Como foi mencionado, né, nós temos aí os gases, né, utilizados para esse tipo de solda, são, nesse caso, a mistura de oxigênio e, nesse caso, o tal do acetileno. É um gás, nesse caso, alimentador de chama, e é um gás, nesse caso, inflamável, combustível. O dispositivo é chamado de maçarico. Esse tipo de solda os senhores já viram. E esse tipo de solda, esse tipo de equipamento, né? Ele também pode ser usado para cortar metais. Observem na nossa imagem, temos aí nesse caso, né, a chama, o metal de adição que tem a finalidade, né, de executar aí nesse caso, né, o desmanche, consequentemente unindo as duas chapas ou a peça. O calor gerado pela mistura de oxigênio e acetileno, ou seja, a mistura de oxigênio e o gás combustível, passará pelo maçarico. Claro, precisa de uma centelha. Alguns equipamentos têm aí um dispositivo de emitir centelha para, ou outros, os mais antigos, né, para acender a chama do maçarico, é através de um isqueiro ou um acendedor semelhante a um isqueiro. Observem, o cilindro de oxigênio ele aparecerá de cor, nesse caso, verde, né, padrão, né? Claro que lá nos cilindros, tanto de acetileno como oxigênio, possuem as suas reguladoras, né? Esse ferramental, ele é perigoso, muito crítico, deve receber inspeções constantemente, até mesmo manutenção preventiva, verificação das mangueiras, até mesmo do maçarico. E para utilizar ele como corte, né, o maçarico ele precisa aí de duas entradas, vamos dizer assim, né? Duas entradas, né? Observem o material que tem a finalidade, neste caso, né, de executar a junção, né, o material de adição, ele vai ser desmanchado, nesse caso derretido, né? Observem a posição do maçarico, claro, né? Sempre também a utilização dos equipamentos individuais. Pessoal, o tipo de as soldas não são feitas, claro, né, em pistas, né, e nem, claro, né, é, com aeronaves com o tanque cheio ou áreas próximas a produtos inflamáveis. Tem aí umas certas condições, né,
um checklist a ser seguido para executar soldas, nem, claro, não somente com oxiacetileno, mas também qualquer outro tipo de solda deverá o técnico seguir aí na íntegra alguns procedimentos de segurança. Aproximadamente toda a soldagem para a construção de aeronaves é feita com a chama de oxiacetileno. Apesar de alguns fabricantes, né, preferirem a chama de oxi-hidrogênio para soldar ligas de alumínio. Existe também aí outros processos de soldagem, né, até mesmo com metal, estanho, para soldar aí parte elétrica, né, fiação, algumas componentes de placas eletrônicas, né? Isso também é feito também, claro, isso também é chamado de solda, solda fria, solda mole, solda branca, como é chamado, né? E os maçaricos, nesse caso, para o corte, né, do oxiacetileno, né, necessitam de duas entradas, como já tinha mencionado, de oxigênio, uma para fazer a mistura com o acetileno, que é o tal do pré-aquecimento, e a outra para formar o fluxo de corte. Claro, né? É um outro método também de cortar chapas ou metais, né? Uma outra classificação, ou até mesmo um método de soldagem, é a laser. A palavra laser, pessoal, quer dizer amplificação de luz por emissão estipulada de radiação, e ela pode ser utilizada em vários processos, entre o de soldagem e até mesmo para cortar também, por apresentar uma alta densidade de potência elétrica. Observe algumas imagens, até mesmo ferramental para laser, claro, é energizado ao sistema elétrico, nesse caso uma fonte elétrica, né? Também todo o método de precaução, EPI, claro, além das luvas especiais, até mesmo óculos e capacete e o próprio avental. Esse tipo de solda, claro, né, também é muito bem-vindo em áreas da metal mecânica. Praticamente todos os materiais eles podem ser soldados ou cortados pelo laser, por laser, incluindo aí a maioria dos metais e suas ligas, como sem atmosfera protetora, mesmo aqueles de alta refletividade, desde que exista suficiente densidade de potência elétrica para iniciar aí a fusão ou até mesmo o corte. Pessoal, é o fim da nossa aula 1, parte 2. Como já mencionei na nossa aula 1, parte 1, claro, esta matéria ela é, nesse caso, claro, né, de pequena expressão na prova da ANAC, mas, claro, não deixa de ser importante também. Eu peço aos senhores, né, leiam o material, a apostila, busquem aí outras fontes de pesquisas, tais como até mesmo vídeos, que são muito bem esclarecedores, ok? E o técnico, nesse caso de soldagem, ele não se formará, claro, né, com essas nossas duas apresentações. Existem cursos muito mais prático do que teórico. E essa área da soldagem não é somente para aeronave, mas também desde a área naval e entre outras, ela é de suma importância e, claro, né, de grande responsabilidade, pois o técnico de soldagem, ele vai ter aí, nesse caso, técnicas tanto seguranças, como também equipamento e a própria técnica de soldagem. Desejo a todos bons estudos e até a próxima matéria. Um abraço, pessoal.